Segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é Lucas 4, 16-30, que vou ler em duas partes, fazendo dois comentários. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde tinha sido criado. Entrou na sinagoga, como era seu costume aos sábados, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías e, desenrolando-o, encontrou a passagem onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, enviou-me a evangelizar os pobres, a proclamar a liberdade aos cativos e a vista aos cegos, a libertar os oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro e devolvendo-o ao que o ajudava, sentou-se. Toda a sinagoga tinha os olhos fixos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. E todos lhe expressavam aprovação e admiravam-se das palavras de graça que saíam da sua boca. Este episódio de Jesus na sinagoga em Nazaré, alguns consideram-no como a inauguração pública do ministério messiânico. Aí se sublinha, nesse cumprimento da profecia de Isaías, como Jesus é ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo repousou sobre ele para trazer a salvação integral. E essa salvação integral está especialmente sublinhada quando diz para evangelizar os pobres. E não se refere unicamente a pobres materialmente, mas a pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a necessidade de Deus, a proclamar a liberdade aos cativos, e os cativos são os escravos do pecado. Diz dar a vista aos cegos, ou seja, aos incapazes de ver a verdade, aos que não têm fé. E diz também libertar os oprimidos, os submetidos ao diabo. É a salvação integral que Cristo vem trazer. E diz ainda, proclamar o ano da graça do Senhor. Qual é o ano da graça? Alguns padres da Igreja explicam que identificam esse ano da graça com o tempo da Igreja. A Igreja, enquanto existir, é ano de graça, porque a Igreja é instrumento de salvação. Portanto, Cristo vem trazer-nos a salvação integral, através da Igreja como meio de graça. E além disso diz, hoje cumpriu-se esta leitura. E esse, hoje cumpriu-se, estado espiritual, quer dizer que cada vez que se proclama o Evangelho, volta a derramar-se o dom do Espírito, para que a libertação de Cristo volte a renovar-se. Mas, depois deste momento tão maravilhoso, o texto continua e diz: Diziam, não é este o filho de José? Mas Jesus disse, sem dúvida me direis aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Posso assegurar-vos que em Israel havia muitas viúvas nos dias de Elias, quando o céu esteve fechado 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta no território de Sidónia. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvir isto, todos na sinagoga ficaram furiosos e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até um precipício do monte sobre o qual estava edificada a cidade, com a intenção de o atirar abaixo. Mas Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Dizíamos que esse episódio na sinagoga é a inauguração do ministério messiânico. Mas essa inauguração não foi meramente gloriosa. Não, também nela se fez presente a cruz. O ministério de salvação que Cristo veio trazer acontecerá através da cruz. Sem cruz não há salvação. A cruz é o sinal dos cristãos. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. A cruz autentica a proclamação do Evangelho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.